Bom, a ideia era formalizar, né, um contato que nós já temos há alguns anos com o Hastings College of the Law, trazendo 3 pesquisadores da área do direito e da área da história do direito americanos para vir aqui ao Brasil e que essa vinda possa suscitar intercâmbios e novos projetos conjuntos, mas também um convênio formal entre a Universidade Federal Fluminense e o Hastings College of the Law da Universidade da Califórnia em São Francisco, no sentido de trocar pesquisadores e alunos, né, que possam realizar pesquisa de campo lá nos Estados Unidos, para conhecer melhor o sistema americano, e eles também possam vir aqui participar de atividades também com esse propósito de conhecer melhor o sistema brasileiro. Sem dúvida, ajudou muito, porque fez com que eu pudesse, inclusive, conhecer e conversar pessoalmente com o professor George sobre a possibilidade de eu ir para lá. Minha participação no seminário ela se deu a partir das reuniões do NEPEAC, quando eu tomei conhecimento, e participei em 2 esferas básicas. Assim, uma era da parte de organização do evento, principalmente na questão de infraestrutura, né, local e equipamento necessário, e também acompanhei os professores, tanto em Niterói quanto no Rio de Janeiro, ciceroneando eles nessa estadia deles aqui. Foi um evento muito singular, muito importante, significativo do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista institucional, já que coloca em contato diferentes instituições de 2 academias, no caso a Academia Brasileira e a Academia Norte-Americana. Bom, esses 3 pesquisadores, 2 deles trabalham com questões relativas à Palestina, né, e aos problemas que os palestinos têm vivendo debaixo das regras jurídicas do Estado de Israel, questões referentes ao isolamento deles, as questões de propriedade da terra, etc., e que têm similaridade, encontram similaridade com alguns problemas nossos aqui no Brasil. Embora essas comparações sejam sempre comparações por contraste, por diferença e não por semelhança. O meu interesse, então, nos Estados Unidos é comparar as formas de administração da justiça dentro do Tribunal do Júri aqui e lá, né? Porque dizem os juristas que o Tribunal do Júri brasileiro é inspirado no americano. E aí a gente fazendo essa pesquisa por contraste consegue entender essas diferenças que têm a ver com as próprias diferenças da sociedade brasileira e as formas como a sociedade brasileira administra os seus próprios conflitos. E nós temos visto também na área de segurança pública várias iniciativas que tentam importar práticas e instituições americanas para funcionar aqui no Brasil. E evidentemente que isso acaba não dando muito certo, porque o contexto dessas instituições e dessas práticas é inteiramente distinto na common law americana e na civil law brasileira. Exemplos disso são essas questões ligadas à tolerância zero, aos juizados especiais criminais, a essa questão da delação premiada, né, que é um instrumento de investigação recentemente introduzido no Brasil. E essas questões todas assumem aqui caráter bastante distinto daqueles para os quais elas foram criadas nos Estados Unidos. O tema da palestra do professor George, o tema geral, que inclusive é a tese de doutorado dele, é de como uma ordem militar sendo imposta na sociedade civil, ela gera conflitos. E foi interessante que suscitou na plateia uma relação, uma comparação com o contexto carioca. Nesse momento que nós estamos passando das UPPs, né, que é parecido com o que o George explicou, que é um controle militar, tanto do Exército quanto da Polícia Militar no Rio de Janeiro, sendo imposta em determinadas favelas, em determinadas comunidades pobres no Rio de Janeiro, sendo imposta à população civil daquelas áreas. O que me chamou a atenção na pesquisa do Bichara Dumani foi como ele conseguiu, através de uma pesquisa documental, né, através de documentos de transmissão de propriedade na Palestina,
fazer uma discussão com a antropologia. O professor Bechara Dumani é um historiador do direito, que trabalha com a história do direito da Palestina e que também pode aportar uma série de questões importantes em termos de método para o trabalho que nós aqui fazemos em termos de, principalmente, essas questões de genealogias e essas questões de definição de propriedade, de definições de populações tradicionais, definições de terra de quilombo, terra indígena, que são discussões e pesquisas que derivam para perícias que requerem metodologias muito específicas. Um aspecto que me marcou muito foi exatamente esse, né? Dessa vinda deles para cá e da visão que eles começaram a ter e conversar comigo sobre a visão que eles tinham sobre o Brasil, né? Primeiramente, é uma dificuldade de tentar entender essa questão da violência urbana do Rio de Janeiro e dos números, né? Então a gente conversou isso algumas vezes e é interessante ver a forma como eles vão tentando correlacionar isso com as suas próprias experiências de outros locais para tentar entender essa dinâmica aqui do Rio de Janeiro. No caso do Bechara Dumani, a gente foi acompanhar uma Copa de Futebol para crianças que foi realizada no Morro do Palácio, aqui em Niterói, fica atrás da Faculdade de Direito, na qual o grupo de pesquisa que eu faço parte, o NUPIS, que é coordenado pelo professor Lobão, tem um trabalho, né? A gente ajudou a construir essa Copa. Essa foi a primeira experiência do Dumani numa favela, numa comunidade, e a gente conversou bastante sobre isso, ele tentando entender a dinâmica, inclusive, da propriedade da terra, né? Porque não se tem propriedade, se tem posse no local, e ele fez uma correlação com os campos de refugiados da Palestina e dos campos de refugiados que ele já viu pelo mundo. O professor Richard Boswell é especialista em imigração e ele veio também falar sobre essas questões, as dificuldades que os imigrantes enfrentam nos Estados Unidos para se legalizar no país, né? E que também essas questões se assemelham a questões brasileiras, que o contexto é inteiramente diferente, mas também nós temos aqui uma série de problemas com imigrantes, né? Inclusive agora vindos da África e vindos de outros países, né, onde os fluxos migratórios estão mais intensos, né, em função de uma série de instabilidades econômicas e políticas desses lugares. Bom, a questão do intercâmbio, para nós, né, o intercâmbio principal é a ida de estudantes de doutorado, né, em doutorado sanduíche e de pós-doutorado para o Hastings College of the Law. Né? O professor Bechara Dumani é da Universidade de Brown, né, nos Estados Unidos, no Nordeste dos Estados Unidos, e também temos intenção de fazer um intercâmbio com ele. Mas o intercâmbio com a Hastings College of the Law já está funcionando. Né? Já temos o aluno Frederico Policarpo Mendonça Filho, que já passou um ano lá, durante o período de doutoramento, e agora a Flávia, depois dessa vinda dos professores aqui, a Flávia Medeiros Santos foi também para os Estados Unidos para estudar perícia criminal. Então esse intercâmbio já está funcionando e agora ele recebeu uma oficialização, uma formalização através da aprovação de um convênio entre a Universidade Federal Fluminense e o Hastings College of the Law pelo Conselho de Ensino e Pesquisa da universidade recentemente, né, este mês ainda de agosto de 2015. Cada vez mais a pesquisa tem que se internacionalizar e esses contatos são de extrema importância para internacionalizar os pesquisadores. Né? Na área de ciências sociais não basta publicar no exterior. É necessário também que os pesquisadores tenham vivência da academia no exterior, percebam as dificuldades e as formas de abordar os assuntos capazes de atrair a atenção dos estrangeiros para os nossos problemas e para a nossa maneira de fazer pesquisa, e que isso propicie não só a publicação, mas também uma interação concreta, né, entre os pesquisadores em termos de realização de projetos conjuntos, de acesso a recursos financeiros e recursos de outra ordem, recursos de publicação, etc., de outros países. Bom, essa aproximação e as discussões que foram travadas aqui durante esse seminário, em dezembro de 2014, nos levaram a programar, por iniciativa do professor Jorge Bechara,
uma mesa e um grupo de trabalho no encontro de 2017 da Law and Society Association, que é juntando pesquisadores da Palestina, pesquisam a Palestina, e pesquisadores que pesquisam a América do Sul, ou contexto latino, pessoas do México também. Então, nessa mesa, em 2017, nesse encontro que vai se realizar em New Orleans, né, nos Estados Unidos, ele chamou antropólogos e pesquisadores do direito, especialistas em Palestina, e estamos nós também visando exatamente um intercâmbio de experiências e, eventualmente, um intercâmbio de trabalho de campo mesmo, no Brasil e na Palestina, além desse estudo que nós já fazemos sobre o campo jurídico norte-americano.